Sejam bem-vindos. Aqui é o professor Wellington e hoje nós vamos falar um pouco, dentro do nosso conteúdo aí, gestão da cadeia de abastecimento, sobre três coisas importantes que a gente tem que ter atenção, que é a cadeia eficiente versus a cadeia responsiva, e nós vamos entender um pouco também sobre a parte do impacto de venda. Qual que é o impacto de venda de um mau gerenciamento de uma cadeia de suprimentos ou de abastecimento, e vamos entender também que entre essas cadeias existe uma competição, tá? Hoje a gente entende que não existe mais competição entre loja e loja, em sim todo um processo, porque uma empresa são várias empresas interligadas dentro, quando a gente fala principalmente dentro do processo de gestão da cadeia de abastecimento, ou como o próprio nome gosta de reforçar, ou cadeia de suprimentos. Seguindo então, cadeia de suprimentos, eficiente e responsiva. O que seria uma cadeia eficiente? Eficiente é a cadeia que melhor consegue gerenciar a produção e os custos com foco no valor do produto. A responsiva é aquela que consegue atender a demanda do cliente assim que ele é requisitada. Por outro lado, essa movimentação pode ter aumento de gastos, o que torna a cadeia menos eficiente. Né? Poxa, como assim? Pessoal, a responsiva é aquela que eu tenho, digamos que, mais estoque dentro da empresa. A eficiente, digamos que ela trabalha mais dentro do processo de just in time. Just in time seria o quê? Tempo justo. Eu consigo... vamos diferenciar um pouco, vamos entender um pouco mais o que seria isso. Eficiente é aquela que eu consigo gerenciar a produção com custos com foco no valor. Digamos que ela é empurrada, né? Já viu falar em produção enxuta e produção empurrada? Uma venda empurrada? Uma venda empurrada é quando eu empurro um produto para o cliente. E aquela venda que é, digamos, no caso aqui da responsiva, é aquela que eu só vendo quando o cliente solicita. Resumidamente seria isso, tá? Seguindo com o nosso assunto, existe então uma comparação entre o objetivo entre uma e outra, entre a cadeia responsiva e a cadeia eficiente. Qual que é o objetivo principal então da eficiente? Né? Temos aqui, suprir a demanda com menor custo, sempre buscar menor custo dentro de um processo, atender a demanda rapidamente. Para que eu consiga às vezes atender uma demanda rápido, é necessário que eu tenha estoque. E como a gente sabe, estoque dentro de uma empresa é dinheiro preso, tá? Segundo, estratégia de criação do produto. Maximizar o desempenho com um custo mínimo por produto. Sempre reduzir custo. 2. Criar modalidade que permita adiantamento e diferenciação de um produto. Tá? Estratégia de preços. Margens baixas porque o preço é o que impulsiona o cliente a comprar o seu produto. Na responsiva eu tenho margens mais altas, já que o preço não é impulsionador do cliente. Então, pessoal, a gente está entendendo um comparativo aqui entre uma e outra. Estratégias de fabricação. Reduzir os custos através da alta utilização. Já no outro eu tenho manter a flexibilidade e a capacidade para atender a demanda inesperada. Se eu tenho estoque, se eu tiver uma demanda inesperada, eu consigo atender. Né? Se eu já não tenho, no caso da eficiente, então, né, eu não, se um cliente precisar de um produto, digamos, de uma forma rápida, eu vou ter um tempo aí para ter que ver se os meus fornecedores dentro da minha cadeia estão prontos para que essa demanda seja atendida. Tá? Estratégias de lead time. Reduzir sem sacrificar os custos, né? No caso da eficiente, e a responsiva diz aqui, reduzi-lo de forma agressiva, mesmo com o aumento dos custos. Pessoal, não vou seguir aqui falando um pouco aí sobre, digamos, a diferença em uma e outra. A gente vê que uma procura, visa mais a questão de redução de custo, a outra já é um pouco diferente, porque ela sempre vai trabalhar com estoques e digamos que a cadeia responsiva é aquela que quer atender o cliente da melhor maneira possível, sem contar os custos que eu tenho envolvidos dentro de um projeto, tá? Então esse seria o comparativo entre uma cadeia e a outra. Então ali, eficiente ou responsiva. O lado para qual vai pender a cadeia, responsividade ou eficiência varia conforme a demanda do produto. Itens que apresentam alto índice de incerteza dos desperdícios, como produtos novos, devem ter a cadeia mais responsiva. Já os commodities, que são produtos que conseguem ter uma razoável certeza de demanda, a cadeia pode ser eficiente. Então, dentro do meu projeto, dentro da minha empresa, dentro da minha organização, eu tenho diversos itens, eu vou ter que ter dentro dela os dois tipos de cadeia. São aqueles itens essenciais que eu vou ter que trabalhar com a, digamos, responsiva, e tem aqueles itens que não fazem tanta falta, digamos assim, dentro
de uma gama de produtos que pode ser eficiente, tá? Não vai gerar uma demanda inesperada. Então, dentro do meu catálogo, do meu portfólio, eu posso ter diversos produtos onde eu trabalho os dois tipos de cadeia, tá? Certinho? Impacto de vendas. Bastante relacionado à questão da cadeia responsiva com a eficiente. Se, por exemplo, eu tenho uma demanda alta de um produto e eu não estou preparado para atendê-la, vai ter impacto nas minhas vendas, certo? Porque eu não estou preparado para que atenda essa demanda. Outra coisa que causa muito impacto de vendas, às vezes são produtos que a gente importa ou exporta, ainda mais com essa, digamos assim, oscilação no preço do dólar. Eu compro às vezes um produto no preço X, quando eu vou vender tá Y, e às vezes eu consigo lucrar, assim como eu posso perder. Hoje, por exemplo, se a gente for comprar um produto aí que depende do dólar, a gente vê que o preço dele está muito excessivo, está muito alto, porque o dólar está alto, né? Então, talvez não seja um bom negócio. É interessante, às vezes a pessoa aproveitou, comprou o dólar quando estava R$3, comprou o dinheiro, o mesmo dólar, fez a troca. Hoje o dólar custa 5, né? Então, quer dizer que essa pessoa vai ter um lucro com isso daí, né? Então, o impacto de vendas pode ser gerado de várias formas. Uma delas foi essa que eu falei para você, às vezes eu não tenho o produto em estoque para atender a demanda na hora solicitada, ou às vezes eu comprei uma matéria-prima também importada, ou paguei X por ela, agora ela vale Y, e isso vai oscilar muito também no preço do meu produto. Isso então causa um impacto muito grande nas vendas, tá? Competição entre cadeia de suprimentos. Tá? Então, o que seria isso? Hoje, pessoal, é muito difícil dizer, sobre essa questão da competição, porque visto que a competição hoje não está mais, por exemplo, entre eu e você. Tá? Eu represento uma grande quantidade de empresas e você representa uma outra quantidade de empresas. Se eu quebro, se eu fecho as portas, pode ser que o restante dos meus fornecedores aconteça a mesma coisa. Então fica muito mais complexo falar sobre isso, né? E como diz aqui, é muito difícil copiar a estratégia e os processos de uma cadeia de suprimentos, em tempos quando a competição se dá entre cadeias e não mais entre empresas. Esta afirmação é retirada do livro O Mundo é Plano. Como a gente pode ver aí a nossa imagem, a gente vê que existem vários fornecedores, consumidores, varejistas, e às vezes tudo com o mesmo propósito. Então a competição está entre cadeias, tá? E não mais entre eu e você, por exemplo. Seguindo aqui, competição entre cadeias, Quais são os pontos, então, que intensificam essa nossa discussão? A competição nos canais de venda tem se tornado cada vez mais dura e menos espaço para faltas e rupturas. Ruptura quer dizer corte. Eu vendi um produto, eu tenho que atender esse produto. É a demanda que eu me propus a atender. Então, eu tenho que entregar o produto certo, na hora certa, ao menor custo possível. 2. O ciclo de vida dos produtos tem se tornado cada vez menor em diversos setores, seja efeito da competição, seja por efeitos regulatórios ou por inovações tecnológicas. Pessoal, vamos pegar como exemplo aqui celulares. Hoje, ao mesmo tempo que eu acabei de comprar um celular, já tem outro lançando. Então a competição, os produtos, a rapidez que as informações percorrem são muito rápidas. Isso faz que a competição fique cada vez maior. Tá? 3. Muitas empresas com ou sem presença global têm selecionado fornecedores em várias partes do mundo, tornando sua cadeia de suprimentos cada vez mais dispersa geograficamente e com longos lead times de suprimento. Tá? O que a gente pode ver nisso? Que hoje, devido ao grande número, ao alto número de globalização, a facilidade que tem de se obter produtos importados, quer dizer que a minha cadeia, então, ficou mais extensa ainda, tá? Porque eu importo muito produto para a composição do meu produto final, né? E a gente sabe que a cadeia de suprimentos, ela é aquilo que eu já disse, é o acompanhamento de um produto desde o seu ponto de origem até o consumidor final. 4. A crescente complexidade e a diversidade de portfólios de produtos estão se tornando fator de competitividade para algumas empresas, que fazem projetos modulares e ou pensando para outras, como que eu vou utilizar, por exemplo, aqui. O que seria um projeto modular? Eu lanço um carro. A gente sabe que hoje em dia a plataforma de um carro, por exemplo, de um carro qualquer, era utilizado para diversos outros tipos de carro. Por exemplo, eu lanço um carro hatch, mas eu utilizo a mesma plataforma, o mesmo chassi, para fazer um carro sedã ou um carro SUV, que é o carro da moda hoje em dia.
Então, os projetos se tornam modulares porque, às vezes, fica mais fácil de eu atender uma demanda, visto que eu já vou ter peças, digamos assim, universais. Visões, né, dentro desse processo de gestão, antes na administração tradicional e hoje, quando eu falo na administração, através da cadeia. Então, na administração tradicional, eu tenho cria a competição entre empresas e competem entre si, mesmo fazendo parte da mesma cadeia. Então, pessoal, às vezes eu tenho a minha empresa, você tem a sua e eu mesmo compito com você, mesmo que faça parte do mesmo projeto. Quando eu parto para o lado da gestão da cadeia, cria-se a competição entre empreendimentos. Empresas competem com outros negócios que não usam os mesmos parceiros. Então, se você é o meu fornecedor, você não é fornecedor do meu concorrente. Deu para entender, captar a mensagem? Porque nós somos um conjunto de empresas que formam uma cadeia. Segundo aqui, fluxo de informação é mínimo entre parceiros. As empresas não compartilham informações com seus parceiros, visto que a competição é entre si. Então, se às vezes eu tenho uma informação tecnológica, um produto inovador ou coisa parecida, eu não compartilho com ninguém porque é meu. Já dentro do processo da gestão de cadeia de abastecimento, na administração da cadeia, a informação é expandida entre todos os parceiros. Por quê? O meu produto é inovador, eu preciso que eles tenham também, então, se eles fazem parte do projeto, eles precisam entender o meu produto para que eles me deem, por exemplo, uma matéria-prima com uma qualidade melhor para que esse produto seja realmente diferenciado dentro do mercado. 3. Manter os pulmões de estoques e de capacidade entre empresas. As empresas mantêm estoques ou habilidades, pode criar técnicas de proteção contra incertezas da cadeia de suprimento. Quando eu parto para a administração pela cadeia, reduzir os pulmões de estoques e a capacidade será o objetivo de empresas, clientes e parceiros, distribuindo a informação entre si a fim de reduzir os estoques. Então, se eu tenho uma cadeia onde todos os elos trabalham em conjunto, eu não preciso ter estoque muito alto, porque eu vou estar preparado para a demanda. Tá? Mas não esquecendo daquele processo que a gente falou. Se eu tenho um grande portfólio de produtos, eu tenho que ter os dois tipos de cadeia, tanto a responsiva quanto a eficiente, para que eu não tenha problemas futuros. 4. Somente dentro da empresa se incrementa a performance. O que é performance, pessoal? Eu sou, por exemplo, ali um gestor de área. Tá? E o que seria performar dentro da gestão? Fazer meus números, os meus objetivos serem alcançados. Isso seria performar. E aí, dentro da administração tradicional, é somente dentro da empresa. Então, eu cresço, não ligo se o meu parceiro ali está crescendo junto. Agora, se eu falo dentro da cadeia de suprimentos ou de abastecimento, todos os parceiros têm juntos, todos ganham. Seria aquele ganha-ganha realmente. Né? Eu cresço, os meus parceiros, que são meus fornecedores, crescem junto também, tá? Então, isso seria mais ou menos a competição entre as cadeias. Quando eu falo em cadeia, eu penso como um todo. Quando eu falo na tradicional, eu só penso no meu negócio. Princípios básicos das cadeias globais. 1. Crie valor através do gerenciamento. Tá? O meu gerenciamento tem que ter valor, tem que ter realmente uma responsabilidade para que eu consiga ter sucesso dentro do meu projeto. 2. Crie uma infraestrutura expandida. 3. Alavanque uma logística globalizada e internacional. Fornecedores eu tenho que ter de tudo quanto é lugar, já que eu tenho, pessoal, uma facilidade hoje dentro do processo de globalização. Tá? 4. Sincronize o suprimento com a demanda. Então eu tenho que estar sintonizado. Demanda é o produto que eu vendo, né? A demanda de um produto. O que seria o suprimento? É tudo que compõe esse produto final. Tá? Meça a performance globalmente. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, multinacional, eu tenho que medir, como eu posso dizer para vocês, se eu estou tendo sucesso somente no país onde eu estou ou numa empresa global com todos os meus fornecedores junto, conseguindo subir. Certinho? Dentro disso, nós temos que ter atenção também nos fluxos logísticos. O que seria isso, então? São todos os processos ou sequência de processos necessários para atingir um objetivo no menor espaço de tempo, com a maior qualidade e menor custo ou desperdício. Existem 4 fluxos logísticos principais que nós vamos entender agora. Tá? Então, o que seriam esses fluxos? Eu tenho dentro de um processo os fluxos de informações, tá? Eu tenho aqui financeiro, de materiais e o reverso. Tudo isso, pessoal, passando pelo fluxo de... Desculpa, vamos voltar um pouquinho aqui. Opa, voltei. Peguei a minha caneta, vamos lá. Passando pelo fluxo de informações e o fluxo financeiro. Tá? Fluxo de informações,
que é, digamos, como eu posso dizer para você, o consumidor que gera uma demanda, e eu tenho o fluxo financeiro, porque todos os processos que passam por eles vai envolver um tipo de investimento ou algo parecido. Vamos entendendo aqui, fluxo de materiais. Então, o fluxo de materiais, ele aqui está dizendo assim: o transporte em todas as suas modalidades é conhecido como fluxo de materiais, visto que ele transporta insumos para transformação e produtos para consumo. Para alguns, esse é o fluxo que agrega valor. Tá? Fluxo de materiais, então, é todo o material que se compõe um produto. E todo esse material, né, ele passando por todo o seu processo, ele tem que ter partes de transporte. Então, o transporte está ligado ao fluxo de transporte junto ao fluxo de materiais, e é nesse processo que agrega valor, visto que eu estou transportando matéria-prima que vai se transformar num produto. E cada transformação que ele passa, eu estou agregando valor ao produto. Fluxos logísticos, fluxo de informações. Pessoal, informação é um privilégio, né? E hoje, se eu não tenho um ERP, um sistema que faça todo o gerenciamento dessa informação para mim de uma forma eficaz e rápida, eu perco competitividade dentro do mercado. Então, o fluxo de informações, ele é muito, como eu posso dizer para vocês, essencial dentro do meu projeto. Muitas empresas de pequeno porte, eles trabalham com Excel. Excel, sim, você vai continuar trabalhando com ele. Acho que é meio difícil dizer, você nunca vai usar um Excel para você, digamos assim, filtrar informações, mas você vai ter que ter um ERP de qualidade, onde as informações corram, né, de forma mais eficiente e mais rápida. Dentro disso, nós temos também o fluxo da logística reversa. O que seria, então, esse fluxo reverso? É aquele fluxo onde o produto consumido passa por todos os seus processos, e aí eu tenho que, digamos assim, trazer ele de volta, né? E quando eu falo do fluxo reverso, ele é o processo caracterizado por uma série de ações ensinadas ao reaproveitamento do resíduo. Ele é muito ligado à sustentabilidade, por exemplo, né? E dentro da cadeia de suprimentos, como eu já disse para vocês, ela, né, lá de novo, ponto de origem é o consumidor final, mas ela faz esse processo então reverso. Então, aquela pergunta que eu volto a dizer, quem faz parte de quem? A logística faz parte da cadeia de suprimentos ou a cadeia de suprimentos faz parte da logística? Vamos pensando nisso aí, pessoal. No decorrer do nosso bate-papo aqui, a gente vai resolver esse enigma aí, tá bem? Certinho? Voltando, ou continuando, vamos falar agora um pouco do fluxo econômico e financeiro. O investimento, é a estratégia por trás de tudo que efetua na empresa. É constante e revisado e reestruturado para atingir os níveis de lucro pretendidos. Trata então, pessoal, de todo o investimento que eu faço. E tudo que eu faço, dentro dos meus fluxos, dentro da minha cadeia, existe valores sendo percorridos. E aí, então, se chama-se de fluxo financeiro. Desde o processo da transformação, da gerou a demanda, então eu vou voltar por todos os elos da minha cadeia, lá na matéria-prima, daí eu volto dos meus fornecedores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fornecedores, e vou gerando a transformação do produto, isso tudo através de investimentos do fluxo financeiro. Tá bem, pessoal? Então, fluxos logísticos. Podemos concluir que, assim, podemos dizer que o fluxo logístico é, na verdade, a integração de diversos fluxos menores. Os fluxos de materiais, de produtos, direto e reverso, ou fluxos de informações e o fluxo financeiro. Algumas empresas obtêm mais sucesso que as outras no gerenciamento desses fluxos. Aí está a diferença. Algumas fazem uma excelente logística reversa, outras conseguem entender exatamente o que é o que o cliente deseja, e outras são muito ágeis, por exemplo, na parte da entrega do produto. Então quer dizer que às vezes você não é bom em todos esses 4 fluxos, mas você se destaca em um deles. Mas é importante que você tenha os 4 dentro da sua empresa e eles sejam muito bem gerenciados. Certo, pessoal? Seguindo aqui então agora uma pequena atividade, só para a gente fixar mais ou menos o que a gente disse, dentro ali da negociação tradicional, e quando eu falo da cadeia global ou na negociação dentro, considerando a cadeia. Então eu tenho ali, digamos ali, vamos pegar aqui a canetinha para a gente destacar. Eu tenho aqui competição entre firmas do negócio tradicional. No B eu tenho competição de empreendimento contra empreendimento. Eu tenho aqui sincronização e otimização ao nível da empresa. E eu tenho aqui sincronização e otimização do nível de serviço na cadeia global. O que a gente vai fazer então? Dentro dessas 4 opções que eu passei para vocês,
eu tenho um segundo quadro. Aqui vocês vão dizer aqui, por exemplo, no primeiro, nossos competidores são outras cadeias globais. Nosso sucesso virá se cooperarmos com outros parceiros da nossa cadeia. Pessoal, qual é a resposta? A, B, C ou D? Se eu estou dizendo aqui que o meu negócio depende de outra cadeia e eu preciso que ela também lucre. Qual que é a resposta? Está lá no quadro anterior. Nossos competidores são outras empresas, mesmo que elas estejam dentro da nossa cadeia. De que tipo de administração que eu estou falando? Hein? Da geral, né? Da tradicional ou da administração em cadeia? E assim você responde essas duas questões também, né? Então são 4 questõezinhas aí para você colocar um xizinho aí no que você acredita que seja correto com o que nós falamos aqui hoje, dentro ali da administração, voltando um pouquinho atrás aqui, dentro da administração tradicional e da administração da cadeia global, da administração da cadeia como um todo, certinho, pessoal? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Hoje foi a nossa discussão, né? Então, cadeia responsiva e cadeia eficiente. Falamos um pouco sobre a cadeia, sobre a cadeia, de agregar valor à cadeia. Falamos um pouco dos fluxos logísticos e do impacto de vendas. É isso aí. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus.